Programa Ideia Livre no ar, pela nossa Geide TV. E hoje é um dia muito especial, um programa para nós muito especial. Todos são muito especiais, mas esse especialmente para mim tem um grande valor, porque nós vamos falar de um tema até então muito veiculado, mas muito pouco entendido pelo vulgo, mas muito importante e muito atual, mas principalmente porque o meu entrevistado dessa noite é um dos meus mestres, um dos meus melhores professores. Com ele eu tive aulas inesquecíveis e devo a ele muito do meu aprendizado. O tema dessa noite é a Kabbalah. E eu vou falar com o professor Jones Rodrigues Neves. Tem uma formação fantástica, formação esotérica. Ele é bacharel em Teologia e Filosofia das Faculdades Integradas Bennett, é pós-graduado em Antigo Testamento, também pela Bennett, mestre em Teologia na Faculdade Integrada Bennett, professor da nova Acrópole Associação Cultural, seção Icaraí, professor de Filosofia Clássica Grega e Filosofia Oriental e Kabbalah Judaica desde 1999. Sociedade de Estudos Esotéricos desde 1999, administrando aulas de Filosofia Oriental, Filosofia Grega, Clássica e Kabbalah Judaica. Além disso, tem as suas atividades maçônicas regulares em Loja Simbólica, né? E que foi iniciado em 1979, filiado à Loja 15 de Novembro, 1565, em agosto de 83, jurisdicionada no Goiás, Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro. É, portanto, com muita alegria, meu irmão, ou eu sou o irmão dele. É membro do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito, e é colado no grau 33, que é o grau máximo da maçonaria filosófica. É instrutor dos graus 4 ao grau 18. Eu fui um desses alunos. Além disso, a atividade Rosa Cruz foi filiado à Fraternidade Rosa Cruz, esta veneranda fraternidade, matrícula dual, de 1978 a 1993. Nós temos aqui uma enciclopédia maçônica, cabalística, em que vocês vão ter a alegria de conhecer. Eu tive que ter um papel à parte, porque ele condensou, eu sei que ele condensou nessa folha, porque é um homem de estudos. Ele não gosta que a gente agrade muito o ego dele, mas isso não é agradar o ego, isso é reconhecer e, sobretudo, ter um sentimento de gratidão, porque o Shela, ou o aluno, ou o discípulo que não é grato ao seu mestre, não aprendeu nada com esse mestre. E eu tenho que ser grato a esse homem. Então, eu quero cumprimentar, para as suas primeiras palavras, ao professor e mestre Jones Neves, agradecendo a honra e a alegria de me permitir esse contato com ele aqui. Boa noite, Jonas. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande, Horácio, estar aqui com você e dizer que é uma deferência muito especial sua. Você foi muito bondoso ao nos elogiar tanto. Eu digo sempre que o ser humano não adianta os títulos. Não adianta ele ser PhD, etc, etc, etc. O ser humano é distinguido por sua ação, sua palavra, seu pensamento, sua intenção. É assim que a Kabbalah nos ensina. Nós somos as nossas ações, as nossas palavras, as nossas intenções. E no transcorrer da nossa vida, nós procuramos, e você vai me dar essa oportunidade de falar a todos, a importância da ferramenta chamada Kabbalah.
Em português, nós falamos Cabala, mas em hebraico, 95% das palavras hebraicas são oxítonas. Cabalá é uma das oxítonas, então é Cabalá ou Cabalá. E estamos à tua disposição para você ter um rol de perguntas. Espero poder ter capacidade de respondê-la. Disso eu não tenho a menor dúvida, mas eu quero avisar a vocês que já estão seguindo o nosso programa Ideia Livre, que Jones Neves e a sua Cabalá, é uma das maiores autoridades em Cabalá que a gente tem nesse país aqui, não cabe num programa só. Então eu já estou avisando que nós vamos desdobrar para um segundo programa, para que eu possa levar até vocês tudo aquilo que eu gostaria que vocês soubessem do conhecimento desse professor, que para mim foi o meu melhor professor de maçonaria, o meu melhor professor de Cabalá. E olha que eu não sei quase nada de Cabalá. Mas vamos lá. Eu quero começar, a gente já falou acho que 5 ou 6 ou 7 vezes a palavra Cabalá, eu quero começar te perguntando para o povo nosso saber o que é Cabalá. Antes de respondê-lo, eu gostaria de agradecer aos nossos mestres. Como você disse, o mestre cria discípulos. E eu fui discípulo de o grande cabalista, na intimidade querida, chamado Rav Berg, que foi o presidente do Centro de Cabala de Jerusalém, falecido há 2 anos. E agradecer também meu professor aqui no Brasil, o nosso querido Shmuel Lemlen, do qual tivemos a oportunidade de trabalhar junto durante 10 anos, ele como professor e nós como administradores do Centro de Cabala de Jerusalém, no Rio de Janeiro, do qual bebi a sabedoria do mestre Rav Berg e do professor aqui no Brasil, e tudo que eu sei, tudo que eu tenho e que aprendi, eu devo a essas 2 figuras exponenciais da Cabala. O Horácio Ramazzini também é muito bondoso, e você disse que uma das maiores autoridades do Brasil de Cabala. Nada disso, nós não somos nada disso. Nós somos apenas estudantes e perseguimos diuturnamente o conhecimento da Cabala. E eu digo logo inicialmente, estudar Cabala e conhecer Cabala é fácil. O difícil é ser Cabala. Usar tudo que nós aprendemos e utilizá-la no dia a dia, na Rio Branco, no trânsito. Isso é muito difícil. Na linha vermelha. Na linha vermelha. Vocês aqui da Ilha do Governador, quando tem que sair e voltar para a Ilha do Governador. Então, Cabalá. Cabalá, nós podemos definir que é um conhecimento esotérico, e as 3 sílabas Cabalá, ela vai dar toda a sua tônica. Ka seria a primeira sílaba ligada à dimensão espiritual. Então, uma Cabalá, um Ka, é a teogonia, a teosofia, a teofania e a teologia. O estudo de Deus, o estudo da revelação de Deus, todos aqueles escritos relacionados a Deus, por exemplo, os grandes livros, tanto dos grandes tzadiks, quanto dos grandes patriarcas, quanto da tradição da Torá. Então, a Cabalá, o Ka, é essa primeira parte. A segunda sílaba, Ba, está ligado à psicogênese e à psicologia. Então, a Cabalá vai estudar a alma humana e a descrição de como a alma humana se comporta no seu processo cotidiano. E, finalmente, lá, a antropogênese e a antropologia. Então, como vocês estão observando, a Cabalá é um estudo do Criador, da criação e o seu fundamento maior na criação, o ser humano. Então, ela é muito abrangente
os grandes mestres nos ensinam que para você conhecer Kabbalah, precisa algumas reencarnações. Você precisa reencarnar várias vezes para ter um conhecimento da Kabbalah. Mas é uma ferramenta muito importante. A tecnologia e a ciência hoje nos permitiram decodificar esse conhecimento e hoje é uma ferramenta que o grande público, qualquer um, pode ter acesso. Muito bem. Alguém disse uma vez que Kabbalah, alguns traduzem por receber. De onde vem isso, Jones? Tem fundamento? Tem. A palavra Kabbalah. Em hebraico, se você entrar numa loja e comprar alguma coisa e der dinheiro para pagar, você pode me pedir, Kabbalah, eu quero receber o meu troco, receber Kabbalah. Então é receber o quê? Receber essa informação do astral e a partir daí, também alguns traduzem como revelar, receber e revelar. Então ela seria um conhecimento que você recebe e o maior conhecimento e a maior dádiva que um ser humano recebe é a vida. Então é receber a vida e, dentro da vida, receber e, nesse processo da vida, aceitá-la. Então é receber a vida como uma grande dádiva do Criador, aceitá-la do jeito e da forma com que você vai vivê-la, e mais do que isso, a Kabbalah tem um ensinamento muito importante. Tudo que está acontecendo comigo agora é o melhor para a minha alma. Então, as maiores dificuldades são as barreiras que aparentemente, como a gente não tem a figura global, a gente pensa que está passando por uma grande punição. Ao contrário, o Criador nos traz barreiras para que a gente possa superá-las e, a partir daí, enfrentar novos desafios e, cada vez com esses desafios, elevar-se espiritualmente. Nosso mestre dizia assim: Nest, qual é a próxima? Esse obstáculo eu já venci. Então, é receber e aceitar o seu processo vivencial e fazer dele, como aqui no Brasil a gente tem uma expressão muito interessante, é receber um limão e fazer uma limonada, uma gostosa limonada. A Kabbalah nos permite fazer isso. Esse é o professor Jones Neves e eu tenho a alegria de ter tido aulas e muitas aulas com ele. Se pudesse, continuava tendo aulas com ele, porque muitos de vocês que já me viram fazer palestras por aí não sabem que muito, mas muito daquelas técnicas que eu uso, que alguns de vocês gostam, eu sei, eu aprendi com Jones Neves, nos templos maçônicos de estudo profundo. Né? Então, a alegria de ouvir ele falando, eu tenho que me policiar, porque eu entro na vibe dessa aula, como se diz aí, e eu vou navegando feliz, porque eu já sei, o número é 5, sabe o que é 5? Nós vamos ter que rever esse programa umas 5 vezes depois que a gente vê. Porque a cada vez que a gente for ouvir as mesmas palavras, vocês vão perceber com a Kabbalah que elas nunca mais serão as mesmas depois da primeira vez. Elas terão outro sentido. Meu caro professor, sempre será meu professor, qual teria sido a origem da Kabbalah? Quando e como ela surge ao homem, à criatura, ao último lá? Como você percebeu pela definição, uma teosofia, uma teogonia, uma teologia, uma psicogênese, uma psicologia, uma antropogênese, uma antropologia, tudo que falar, todo conhecimento que falar sobre esses assuntos seria uma Kabbalah. Então nós poderíamos ter uma Kabbalah egípcia, uma Kabbalah mesopotâmia, uma Kabbalah indiana, uma Kabbalah chinesa.
E tem a Cabalá específica, todos nós conhecemos realmente, é a Cabalá judaica. Essa é que é a mais conhecida no nosso universo ocidental. Nós poderíamos, para não cometer erro, dizer que a origem da Cabalá se perde nas noites dos tempos. Mas podemos, em síntese, dizer que esse conhecimento ele tem duas grandes vertentes. A primeira grande vertente vem da Suméria via o patriarca Abraham, que traz todo o conhecimento via Mesopotâmia. Ele sai de Ur e vem para Jerusalém, depois vai ao Egito, volta a Jerusalém, e então é atribuído a Abraão o primeiro livro da Cabala, o Sefer Yetzirah. É atribuído a Abraão. A segunda grande vertente vem do Egito, via patriarca Moisés, Moshe Rabbeinu. Moshe traz todo o conhecimento do Egito, no famoso Êxodo, vem do Egito com o povo hebreu para a terra prometida, Canaã, e no meio desse caminho recebe no Monte Horeb a revelação da Torá pelo Criador. Uma chama, uma sarça ardente, e o tempo todo Moisés recebe, e é a partir daí que nasce, nessas duas grandes vertentes, a Cabalá judaica. A Cabalá judaica ela tem muitos arcanos, e a partir daí, se você me der uma oportunidade, eu falarei sobre eles. Eu gostaria, porque eu tinha notado aqui, inclusive, saber de você o que são esses arcanos da Cabalá. Nós sabemos que a palavra arcano tem origem latina, quer dizer mistérios, o que está velado. Aqueles que estudam, por exemplo, o tarô sabem, é muito comum essa palavra no tarô, os arcanos do tarô, o que está velado nas lâminas do tarô. A Cabalá também tem muito segredo velado. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma formação de Cabalá bem tradicional. Nós seguimos e aprendemos do Centro de Cabala de Jerusalém, que hoje, diga-se de passagem, em todo o mundo tem um centro de Cabalá. Sim. Ligado ao Centro de Cabala de Jerusalém, administrado hoje pela esposa do nosso querido Ravi Berg, a Karen Berg, e seus dois filhos, o Yehuda Berg e o Michael Berg. Mas o que tem velado? Por exemplo, a Torá, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele tem uma formação exotérica, o que está escrito, e o que não está escrito, o esotérico, nós chamamos de Cabalá, o que nós vamos receber. E através da tradição e dos grandes mestres da Cabala, foi num processo de boca ouvido, chegou até os nossos dias, até 1969, ainda muito velado. Mas nós teremos, para estudar na Cabalá, muitos segredos. Por exemplo, a astrologia cabalística é uma ciência dentro da ciência da Cabalá. A geometria, o estudo da numerologia, todo o alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. Então, cada palavra tem um valor. E quando as palavras têm a mesma soma geométrica, elas são semelhantes. Então, a numerologia seria uma outra grande vertente. Se você vai e estuda com profundidade a Torá, é uma outra vertente dentro da própria
dentro da própria Kabbalah. Sem falar do grande desenvolvimento que a Kabbalah teve na Idade Média e que ela sofreu uma enculturação muito grande dos alquimistas, dos Rosacruzes, dos hermetistas e também, se você poderia adentrar nessa dimensão mais mágica da Kabbalah. Então, agora dá para perceber aquilo que eu falei lá no início. Uma encarnação é Não muito dá. pouco para você conseguir desvendar todos esses arcanos da Kabbalah. Gostaria também de colocar uma coisa que eu esqueci no início. O grande público não me conhece porque a minha vida toda foi ensinar Kabbalah dentro da maçonaria. E eu nunca ganhei minha vida profissionalmente cobrando aulas de Kabbalah. Eu tenho sempre grupos muito amigos, tem inclusive um grupo que está conosco há 10 anos, de promotores, juízes, etc., que até hoje estão conosco e já trabalhamos mais de 11 níveis de Kabbalah. O estudo da Kabbalah não tem fim. Um mestre pode, que não é o meu caso, eu sou um estudante, para alguém chamar alguém de cabalista, para você ser considerado cabalista, é uma coisa muito séria. Nós somos estudantes de Kabbalah. Mas eu nunca tive na mídia. O nosso mestre, sim, o Shmuel Lemlin, já foi ao Jô Soares, vai a tudo. Então eu tive sempre na retaguarda e sempre passei todo esse conhecimento dentro da nossa ordem, da nossa querida sacrossântica maçonaria, e para pequenos grupos de amigos que você teve a oportunidade, inclusive, de ter essa oportunidade de conhecer alguma coisa da Kabbalah. Nós temos visto, Jones, quando se comenta sobre a Kabbalah, muitas vezes se repete o termo iniciado, que é o que a gente conhece, por exemplo, com uma outra conotação, provavelmente, dentro da maçonaria, que não é o caso hoje. Mas o que seria, então, esse iniciado em Kabbalah? Primeiramente, para se falar, para poder se entender o que viria a ser um iniciado na Kabbalah, primeiro a gente tem que entender a palavra iniciação. A iniciação é um termo que tem origem grega, na palavra iniciare e initium, no sentido de princípio, começo. Mas essas duas palavras estão ligadas a uma outra palavra, o insere, ir para dentro. Então, ser um iniciado é uma pessoa que começa a estudar Kabbalah, que ela introjeta esse estudo da Kabbalah e que ele, a partir desse processo, desse primeiro passo, vai se desenvolvendo, vai se iniciando, porque a Kabbalah são uma infinidade de reinícios. Você finda uma etapa, começa uma outra etapa, e aí você vai se desenvolvendo, etc, etc, etc. Um estudante de Kabbalah, ele pode seguir com mais afinco o conhecimento da Kabbalah. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um dos principais livros de Kabbalah, é a Torá, aquilo que eu falei para vocês no início. A Torá é o Pentateuco. O Pentateuco, aqui a Torá, está velado todos os arcanos da Kabbalah. Esse livro foi decodificado por um grande cabalista chamado Shimon Bar Yochai.
em 23 volumes. Hoje, o Centro de Cabala de Jerusalém publica essa obra já alguns volumes em espanhol, mais os 23 volumes em inglês. E, a partir daí, o outro grande cabalista, o Ari, os chamados Escritos do Ari, e cuja uma das obras mais fundamentais é o Shar Gilgulin, Portões da Reencarnação, um estudo muito profundo da reencarnação que aprofundaria muito mais o conhecimento do nosso querido Allan Kardec. Então, esse processo, esse iniciado, essa iniciação é uma iniciação infinita. A cada momento você está passando por uma iniciação. E a partir daí você vai se burilando, se burilando, se burilando. E através de diversas encarnações, espero um dia me transformar num tzadik, num justo, que seria aquele homem, aquele ser humano, um verdadeiro, vamos trazer para um termo ocidental, seria nos transformar num santo, né? Um santo homem. Aquele que consegue amar incondicionalmente seu próximo. Então, essa seria o ápice, né? Um estudante de Cabala, um iniciado, ele vai se iniciando até se transformar num tzadik. E quando se transforma no tzadik, ele tem a possibilidade de, quando faz as passagens na reencarnação, ele pode ficar junto das hierarquias planetárias para ajudar a evolução planetária da Terra, ou pode emprestar uma das suas dimensões para alguém se encarnar, para encarnar e não cometer transgressões. Então, também assim, espero que vocês entendam, mas é um pouquinho complexo, o processo da reencarnação na Kabbalah, ela precisa de realmente alguns detalhes, porque também vai estar ligado a um dos maiores arcanos da Kabbalah, chamada Árvore da Vida. Então, eu não sei se te respondi plenamente. Respondeu, até porque nós vamos desdobrar no segundo programa algumas coisas que falamos agora nesse programa, porque não caberia tudo. Então, sem querer absolutamente menoscabar a intuição e a percepção dos nossos espectadores, eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas para que se reforce. Aliás, Napoleão tinha uma frase que eu gostava, ele dizia que a melhor figura de retórica é a repetição. Eu acho que Napoleão, de alguma forma, estava certo. Às vezes a gente repetir uma coisa, é importante repetir algumas vezes. Então eu vou perguntar ao nosso professor Jones, quais seriam, uma pergunta em duas, quais seriam os objetivos fundamentais da Kabbalah e como, buscando esses objetivos, a Kabbalah pode melhorar o homem. Parece meio óbvio, mas a gente está provocando uma repetição. Essas duas perguntas são fundamentais. Por que nós diríamos isso? Primeiro, porque nós não poderemos continuar no planeta nos associando à sociedade. Não pode, nós não duraremos mais tempo como sociedade vivendo esse processo neoliberal capitalista, que ele é extremamente egoísta, ele é extremamente separatista e ele provoca um grande problema, que é a concentração de riqueza. E a partir daí, criando grandes bolsões de pobreza pelo orbe terrestre. Uma das principais objetivos da Kabbalah, eu vou começar pelo fim. Qual é o maior objetivo da Kabbalah? Um grande cabalista contemporâneo de Jesus, Eliel, estava
com seus alunos e tentaram ridicularizá-lo fazendo a seguinte pergunta: mestre, eu gostaria que o senhor nos dissesse, equilibrado num pé só, o que é definir a Kabbalah. Ele se levantou, ficou a um só pé e disse: a Kabbalah, dentro da Torá, a Torá tem 613 mandamentos, mas 612 é só para nos levar a cumprir o maior de todos, que está em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A partir dessa visão, do próximo como fundamento da nossa ação, nos leva ao principal fundamento e à principal missão da Kabbalah: levar o ser humano a aprender a conviver, viver com, a nos preparar cada vez mais para servir o outro, né? E é muito interessante, aqui nós temos uma equipe gravando o nosso programa, e eu perguntaria a você, mas tendo como plateia todos os outros: todo mundo aqui está te vendo, Ramazini. Quem é que não está te vendo? Tá boa a pergunta. Você. Ele não está se vendo. Você se vê através do outro. Toda a nossa ação é para o outro. Nós nos preparamos para o outro. Então, a grande missão de um conhecimento milenar como a Kabbalah, ela tem essa missão de, através de todos os seus grandes mestres, de tudo aquilo que está escrito, que foi escrito, que vai ser descoberto que foi escrito, só tem essa missão: é levar-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas por que nós não fazemos isso? Essa é a grande pergunta. Por que nós não conseguimos amar incondicionalmente o outro? Porque nós temos um grande inimigo. O inimigo número 1 do ser humano é o egoísmo, é o ego, é o egoísmo. Então, a ferramenta da Kabbalah, as ferramentas todas que a Kabbalah nos possibilita é evoluir como ser humano. Nós ainda estamos muito bárbaros. As futuras humanidades, daqui a 200, 300 anos, quando a nossa humanidade for analisada, é porque nós deixaremos muito bem registrado hoje a tecnologia, que nós temos um aparato tecnológico todo filmando a nossa entrevista aqui. Isso vai com certeza para a posteridade. E as futuras gerações, quando estudarem a nossa geração, vão dizer: eles eram bárbaros. Se matavam, como mata-se um ser humano como se mata uma barata. Fazem explosões, explodem locais públicos, que mata-se algumas dezenas, às vezes centenas de pessoas. Então, foi chegado o momento desse processo ser aberto para a humanidade. Como tudo isso aconteceu, assim. Nós temos hoje a gente ainda não tem noção da profundidade do nosso querido Rav Berg, Felipe Berg, porque ele, o Centro de Kabbalah de Jerusalém foi fundado em 1922 e até 1969 só tinha acesso a Kabbalah judeu com mais de 40 anos que tivesse pelo menos uma razoável formação
da Torá. Eu digo sempre que a Kabbalah é uma ferramenta transformadora humana. Se você me perguntar, qual é a principal função da Kabbalah? Estava aqui a pergunta, ele me antecipou. Qual é a principal? É uma ferramenta de transformações humanas. Transformações em que sentido? Nos transformando em seres mais justos, mais livres, mais sociais, mais fraternos, mais humanos, mais espiritualizados. Porque, e aqui nós vamos criar um grande impasse, né? Vem agora à baila a grande palavra espiritualidade. O que é espiritualidade? Um grande mestre, o Dalai Lama, ele definia a espiritualidade dizendo: é tudo aquilo que provoca transformações profundas na alma humana. Então, como ela é uma ferramenta transformadora, ela tem muita espiritualidade. Então, a partir do momento que o ser se dedica a Kabbalah, através de todo o ferramental, hoje no Brasil nós temos muitas obras em português de Kabbalah. Claro que as melhores obras estão em hebraico e estão em inglês. Mas hoje, aquele que quiser iniciar o estudo da Kabbalah, nós temos uma gama muito boa de livros muito bem editados no Brasil sobre Kabbalah. Por exemplo, um deles, que é uma das ferramentas poderosíssimas, é o 72 Nomes de Deus. E eu vou fazer uma brincadeira contigo, Ramazinho. 72 Nomes de Deus, um dos livros da Kabbalah. É uma das ferramentas poderosíssimas da Kabbalah. Eu vou te pedir que você me dê um número entre 1 e 72. Entre 1 e 72... Agora, se concentre. Entre 1 e 72, eu vou escolher a minha idade atual, 68. Você selecionou, pela sua memória, um nome de Deus formado de 3 letras, Het, Bet e Vav. Esse nome nos conecta com Het. Ele está vendo isso no hebraico. Nesses livros que nós estamos vendo aqui, não tem nem um pequeno pedaço da literatura importante para o estudo da Kabbalah. Eu quero aproveitar enquanto ele vê para dizer o seguinte a vocês. Vou aguçar a cada um de vocês aí, eu vou provocar e vou deixar todos com água na boca, no bom sentido da palavra. O que nós vamos dizer é o seguinte: o Jones, que já deu o curso de Kabbalah ao GED, em 1995, o Jones se prontificou para ajudar a nossa obra. Ele se prontificou o ano que vem, portanto 2016, ele se prontificou a dar um curso de Kabbalah aqui no GED, que terá a duração de 12 meses, sem que ele cobre um tostão. O valor da inscrição, que o curso será em benefício da construção da nossa obra, ele ainda vai estipular com o nosso presidente Marcelo Guamazzini. Mas ele já se prontificou, ele não quer nada, ele apenas quer beneficiar o GED com a Kabbalah. E aqueles que em 94, 95 fizeram o curso com ele numa sede antiga do GED, não esqueceram a Kabbalah. Então eu já estou deixando vocês aí preparados, porque isso virá. Interessante, Ramazzini. Você escolheu 68. Isso. Pasmem. Conectando almas que partiram. Então, com certeza, aqui somos poucos,
mas tem muitos espectadores aqui do mundo superior. Conectando nos almas que acompanhando. partiram em 60, o número 68. O 68. Perfeito. Então, para você ver como nós estamos conectados, né? Porque aqui nós estamos numa casa de espiritualidade. Conectada. Quantos sofredores batem aqui, que já vivem a vida do espaço, vêm aqui se socorrer, né? Então, nada mais importante do que para o nosso encontro, o Het Bet Vav, conectando com as almas que partiram. E nos avise 2 minutinhos antes de acabar, vamos fazer uma meditação e cada um vai aqui, da nossa equipe técnica aqui, vamos pensar num ente querido que partiu e vamos fazer uma pequena meditação para que ele também se beneficie desse momento ímpar que nós estamos vivendo aqui no Jeito. Eu queria lhe agradecer, muito obrigado por essa oportunidade e você está muito conectado, Ramazini. Muito obrigado. Que Deus assim nos ampare e auxilie. Nós já estamos nesse tempo, nós estamos fechando o primeiro programa, não se assuste. Vai vir o segundo com o mesmo professor Jones. Vamos usar esses minutinhos que nós temos, que ele pediu para que nós façamos essa meditação e convidamos vocês que estão assistindo que façam o mesmo agora. Então, meus queridos irmãos e amigos, posição 90 graus, 90 graus, 90 graus. Vamos fechar os nossos olhos, meditar e levar a nossa mensagem àqueles que partiram, aqueles entes queridos que partiram, que não podem estar vivendo conosco e dos quais temos ainda grande saudade, que eles recebam nossa mensagem e que possam receber todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão por um dia terem vivido conosco e privado da nossa amizade e que, principalmente, aqueles que têm pai e mãe que partiram porque foram responsáveis por nos dar a possibilidade de entrar no planeta Terra como ser vivente. Então, um minutinho. Ramazini, muito obrigado e que todos aqueles que aqui vieram participar desse banquete oferecido pelo nosso querido irmão Ramazini, nós falamos de espiritualidade e, por incrível que pareça, nós falamos de tudo, menos especificamente a palavra espiritualidade, mas estávamos produzindo espiritualidade. Gente, as ideias livres continuam no ar, a espiritualidade também. Agradeço a atenção de vocês, nunca a gente viu isso, essa meditação aqui, pelo YouTube, pelo nosso canal Jeide TV. Programa ideialivre@jeide.org.br. A gente vai viajando com essas ideias, mas a gente volta. Até breve.